Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo sobre estágio em raio-x aqui do canal. E eu queria falar para você que esse é um projeto de uma semana, onde ao longo dessa semana agora que está vindo, todo dia eu vou trazer um videozinho falando um pouquinho sobre estágio em raio-x, dando dicas de como você se preparar, o que você precisa estudar, muita coisa que vai te ajudar na sua preparação para esse momento que é a finalização do curso, da faculdade, que é finalmente a hora em que você sai da sala de aula e entra na sala de exame como profissional. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho, vou dar algumas dicas de como você se preparar para os seus estágios em raio-x, ok? Meu nome é Ingrid Calado, eu sou técnica em radiologia médica, eu sou graduanda no Superior de Tecnologia em Radiologia e eu tenho qualificação em mamografia e densitometria, radioterapia, radioproteção e biossegurança e sou empreendedora na área de radiologia. Você pode acompanhar conteúdos diários que são postados lá no meu Instagram, que é o @Ingrid na radiologia, ok? Então, antes de mais nada, o principal conselho que eu dou sempre que alguém vem falar comigo que está preocupado, que está nervoso, que não sabe como se organizar para o início dos estágios, é uma frasezinha simples que é mantenha calma. Pode parecer um pouco besteira, pode parecer aquele conselhozinho meio clichê, mas realmente manter a calma vai te ajudar a se preparar melhor, vai te ajudar muito nesse processo de organização antes do início dos estágios. Por quê? Porque o seu maior vilão lá dentro da sala de exame, na vivência mesmo do estágio, vai ser a sua ansiedade e a sua insegurança. E se você já começar a trabalhar essa questão de manter a calma, de ficar tranquilo, de focar no que realmente importa para os seus estágios antes mesmo dele começar, vai te ajudar muito, vai te poupar muito tempo. Porque é normal você se sentir ansioso quando os estágios começam e vá por mim. Ansiedade só vai te deixar mais nervoso, vai te fazer errar mais vezes e só vai te prejudicar. Então, tenta lidar com toda a ansiedade e insegurança que você vai sentir e que é normal você sentir, tentando manter a calma, tentando focar no fato de que você estudou, de que você está preparado e de que todo aquele momento ali do estágio já é o seu primeiro contato com o mercado de trabalho, já vai ser o seu primeiro contato realmente com como é a prática da radiologia, como é realmente fazer exames de raio-x. Porque na sala de aula você vê muita teoria, o professor vai te bombardear com muito conteúdo, com muita informação, e a vivência, a realidade mesmo, atuando na área de radiologia, realmente fazendo raio-x, é completamente diferente da sala de aula. Porque em sala de aula você precisa saber tudo, porque você não sabe nada, você está conhecendo a área ainda. Só que a sua vivência, a sua realidade ali no dia a dia é completamente diferente. Muita coisa vai ser diferente e não em um sentido negativo. Muito pelo contrário. Ok? Então mantenha calma, ok? Porque a sua insegurança sempre vai estar diretamente ligada à sua ansiedade. Então, quanto mais nervoso, quanto mais ansioso você ficar, mais inseguro você vai estar na hora lá no estágio mesmo. E automaticamente você vai errar mais, você vai sentir mais dificuldade, tá bom? Então, antes de mais nada, você precisa manter a calma. Outra coisa muito importante e que também é sempre uma dúvida que surge quando alguém está se preparando para os estágios, que é o que eu preciso estudar. E a verdade, sendo muito sincera, sendo muito honesta com você, é que você só precisa estudar o necessário, porque você não vai fazer uma prova de concurso, você não vai estar fazendo uma prova para a sua faculdade, para o seu curso técnico, você vai estar trabalhando. E acredite, ninguém, no dia a dia mesmo da prática de radiologia, de exame de raio-x, sabe ou faz todas aquelas incidências que você vai ver em sala de aula, ok? Em sala de aula, o professor ele precisa te passar esse excesso de conteúdo, ele precisa cobrar que você estude e que você procure aprender tudo. Só que a realidade mesmo não é exatamente isso. Na verdade, raramente você vai ver, por exemplo, incidências especiais. O mais comum é que apareçam incidências de rotina.
Então, estudar o necessário é justamente isso. Você foca primeiro, antes de iniciar os seus estágios, você foca em estudar apenas as incidências de rotina e depois que os seus estágios começarem, você começa a fazer anotações, a observar quais são as incidências que realmente aparecem lá, as incidências de rotina daquele local, porque mesmo você estudando todas as incidências de rotina, você não vai realizar todos os exames de rotina. Então você estuda eles para você ter uma base boa, para você se sentir seguro de que você sabe qual o tamanho do chassi, qual a posição do chassi, como posicionar o paciente em exames de rotina. E lá na prática mesmo, no dia a dia do seu estágio, você vai perceber quais são as incidências que são de rotina daquele local. E nesse momento você vai começar a redirecionar os seus estudos para estudar apenas o que está ali, realmente na sua vivência de estágio, realmente na sua prática. Por quê? Porque se você tentar se sobrecarregar de conteúdo que você não vai estar vendo na prática, você só vai estar perdendo seu tempo e você só vai estar se sobrecarregando. Você só vai estar enchendo o seu cérebro de informações que ele não vai usar ali naquele momento. Então, foca nas incidências de rotina. Não precisa estudar incidências especiais antes de iniciar o seu estágio. E quando iniciar os seus estágios, você redireciona o seu cronograma de estudo. Você foca nas incidências que mais aparecerem ali naquele local. Caso você perceba que incidências especiais aparecem com uma certa frequência ali naquele local, aí você inclui elas no seu cronograma de estudo. Só que é muito difícil, na prática, aparecer incidências especiais, perdão. Então, o ideal é que você foque nas incidências de rotina, até porque você nem sabe quais são as especiais que podem ou não aparecer naquele local. Então, você realmente espera começar os seus estágios para você ter certeza do que você precisa estudar, para você redirecionar e sempre vá redirecionando seus estudos e focando no que realmente está sendo necessário para você ali naquele momento, ok? E vamos lá. Fora as incidências de rotina, que estão essas aí, você pode dar um print agora nessa partezinha agora do vídeo. Fora as incidências de rotina, você também precisa se dedicar à anatomia óssea básica. E o que é anatomia óssea básica? Você só precisa saber o nome dos ossos e onde ele está localizado. Por exemplo, o rádio e a ulna está localizado no meu antebraço. O tíbia e fíbula está localizado na minha perna. Esse tipo de coisa. E aos poucos, com o passar do tempo, você pode sim ir se aprofundando no estudo de anatomia. É muito interessante que você realmente saiba anatomia óssea, mas para iniciar os estágios, para você não estar lá sobrecarregado, sendo que você ainda está estudando para o curso, você ainda tem muita coisa para aprender, o ideal é que você aprenda incidências de rotina, anatomia óssea básica, os termos técnicos usados em posicionamento, que são os planos de delimitação, termo de situação, termo de descrição e termos de movimento. Por que você precisa saber esses termos? Porque alguns posicionamentos exigem que você tenha conhecimento sobre esses termos. Você precisa saber o que é um desvio radial, para se você precisar fazer uma radiografia com esse tipo de desvio, você saber exatamente para que lado você tem que virar a mão do paciente na hora de fazer aquele exame. Ok? E as siglas usadas na radiologia. Por quê? Porque você vai ver muita solicitação de exame AP de crânio, PA de tórax, e você precisa saber o que significa aquela sigla. Então, é muito importante que você também tenha um conhecimentozinho sobre as siglas que são usadas na radiologia. Mas, no geral, é exatamente isso aqui que está aí aparecendo no slide que você precisa estudar. Incidências de rotina, que são essas aí que eu até já coloquei tudo descrito para se você quiser anotar quais são as incidências de rotina, caso você não saiba. E anatomia óssea básica, termos técnicos usados em posicionamento radiográfico e as siglas usadas na radiologia. Mas assim, as siglas usadas na radiologia que eu estou falando aqui são as siglas usadas em posicionamento radiográfico para exames de raio-x, porque o foco aqui desse vídeo, o foco dessa semana, vai ser estágio em raio-x, ok? Então, isso aqui é o que você precisa estudar para os seus estágios em raio-x.
Outra coisa muito importante é que você faça revisões e com frequência, mas não diariamente. Na verdade, existe um certo cronogramazinho de revisão que ajuda muito, que é você revisar todo dia, uma vez por semana, de 15 em 15 dias e uma vez por mês. Se você procurar no Google, você vai encontrar várias dicas de como revisar utilizando esse método de diariamente, uma vez por semana, de 15 em 15 dias e uma vez por mês. Mas, de novo, pode parecer um clichê, mas você fazer revisões, as revisões é que vão fixar e vão manter aquele conteúdozinho sempre ali na sua cabecinha para que você não esqueça. Porque o mais comum de se acontecer é você estudar uma coisa e depois de um tempo você acabar esquecendo. Porque você não fez uma revisão, você não procurou manter aquele conteúdo ali sempre na sua cabeça, ok? E alguns métodos de estudo que podem te ajudar a estudar posicionamento e anatomia são flashcards, fichas de resumo, videoaulas e resumos ilustrados e com radiografias. Por quê? Porque você não vai aprender nada se você só ficar encarando um exame de raio-x. Porque um exame de raio-x está em escala de cinza, tem um osso e você nem sabe o que está procurando. Então, quando você associa uma ilustração bem colorida com um exame de radiografia, você consegue assimilar melhor, você até consegue encontrar mais rápido aquelas estruturas que você está procurando já na imagem final do exame. Então, tenta sempre trazer ilustrações e desenhos para suas revisões, para o seu estudo, porque isso vai te ajudar bastante na hora de realmente entender, na hora de manter mesmo, de fixar aquele conteúdo e realmente aprender tudo que você precisa de posicionamento e de anatomia, ok? E caso você tenha dificuldade para fazer flashcards, fichas de resumo e resumos ilustrados com radiografia, lá no nosso site a gente tem disponível já materiais prontinhos que você só vai precisar imprimir para começar a estudar, ou você pode estudar pelo seu celular, tablet ou computador, ok? Aqui na descrição desse vídeo tá o link para você ver lá o nosso site e ver todos os materiais disponíveis para quem vai iniciar e para quem já está estagiando na área de raio-x, ok? Agora vamos para algumas dicas para você estudar posicionamento, porque anatomia você consegue estudar muito ali no visual, com desenhos, com videoaulas, porém posicionamento radiográfico é um pouco mais complexo. Então é interessante que você tenha alguns métodos, algumas formas de estar ali estudando posicionamento para que você sempre mantenha o conteúdo na sua cabeça e, de novo, de forma visual e de forma prática, é muito mais fácil e muito mais simples de se aprender. Fica menos complicado, se é que você me entende. A primeira dica que eu te dou é cortar papelões nos tamanhos dos chassis, porque aí você vai ter uma noção de espaço. Você vai ver o tamanho do chassi, você vai saber por que, que um exame de punho é feito em um chassi daquele tamanho, por que, que um exame de perna é feito em um chassi daquele tamanho, porque você vai ter uma noção visual do tamanho do filme, do tamanho do chassi que vai ser usado para aquele exame, e isso vai ficar mais fácil para você, na hora que estiver lá na sala de exame, você encontrar mais rápido quais são os filmes, quais são os chassis que você vai precisar usar, porque você já associou o tamanho daquele chassi com aquela estrutura, então vai ficar mais fácil para você realmente entender na prática como funciona tudo e você não se sentir tão perdido, você não ficar inseguro e você não meio que se encontrar naquela situação em que deu um branco e você só não lembra qual chassi que é para usar. Recortar papelão no tamanho do chassi vai te ajudar bastante com isso, porque você já vai criar aquela memória visual de que aquele chassi tem aquele tamanho e é usado para aqueles exames, ok? Outra dica também para estudar posicionamento radiográfico que ajuda bastante são as fichas de resumo, que são esses exemplos que eu coloquei aí no slide também. Inclusive, essas são as fichas que a gente tem disponível para quem vai estagiar, e elas possuem uma ilustração e os fatores técnicos básicos daquelas incidências. Ou seja, tamanho do chassi, a posição em que o chassi deve estar, qual o RC, qual o posicionamento do paciente, qual a distância foco-filme. Então, são todos aqueles fatores que você precisa saber para realizar aquela incidência,
ok? Essas fichas são boas porque elas vão agilizar o seu aprendizado, porque você vai focar no que realmente importa, não vai ter excesso de informação ali para você ficar perdido ou você acabar focando mais em uma coisa que na realidade não é tão útil. E também porque tem ilustrações. E ilustrações ajudam muito. Você não tem noção de como você estudar olhando para um desenho te ajuda a chegar lá na prática, porque você vai ter aquela lembrança visual de como é aquele posicionamento. E isso ajuda bastante, ok? Outra dica é você convencer alguém a ser a sua cobaia, ou seja, você chamar o seu irmão, a sua irmã, ou a sua mãe, ou algum colega do seu curso, para que você posicione essa pessoa como se ela fosse um paciente, porque dessa forma você vai poder estudar de forma prática, sem exatamente estar na sala de exame. Você vai posicionar um paciente, entre aspas, porque é alguém que você conhece, alguém que só está ali te ajudando para você estudar. E ao posicionar essa pessoa, você vai começar a perceber quais são as dificuldades para você fazer certas incidências. Para posicionar uma coluna, para posicionar pé, para posicionar mão, você vai ver ali exatamente como que é na prática, porque você assistindo uma videoaula é outra pessoa que está fazendo. Quando você está ali na hora, realmente com um paciente ou com algum colega seu que está ali lhe ajudando, é outra coisa, porque é você que está posicionando e é nesse momento que você vai perceber quais são as suas dificuldades na hora de posicionar um paciente e aí você vai poder direcionar o seu estudo para que você pesquise e melhore mais aquilo ali que você está tendo dificuldade e não tudo no geral, porque você vai conseguir posicionar muitas incidências de forma tranquila. Mas sempre vai ter uma ou outra que vai ser assim um pouquinho mais chatinha e aí você vai precisar estudar mais sobre ela, ok? E outra dica também são os flashcards. Caso você não saiba, flashcard é um cartãozinho onde na frente tem uma pergunta e atrás tem uma resposta direta. Esse método de estudo ele é ótimo para revisão rápida. Por exemplo, você sabe tudo sobre posicionamento de crânio, mas você está tendo dificuldade para lembrar qual é o RC. Então, você vai ter esse flashcard na sua mão, onde ele só está te perguntando qual é o RC para posicionamento em AP de crânio. E atrás está lá a respostinha de como é que é posicionado o réu central. Então, flashcards são ótimos para você otimizar o seu estudo, para você acelerar a fixação e também para você ter um controle maior sobre o que você realmente tem dificuldade e você focar no que você tem dificuldade. Você não está estudando repetitivo que você já sabe e continuar ali com dificuldade em algumas pequenas coisas. Os flashcards te ajudam muito nisso, ok? Outra dica também que eu te dou é compre apenas o necessário. É muito normal você se empolgar, você querer ter muito jaleco, você querer ter uma bolsinha escrito radiologia. Só que a verdade é que você está estagiando em radiologia. E a gente, diferente, por exemplo, da área de enfermagem, tem uma sorte absurda de que a gente precisa gastar pouco. Questão de compras para o estágio em específico. Por quê? O ideal é que você tenha de 2 a 3 jalecos, vai depender da frequência dos seus estágios, se vai ser dia sim, dia não, se vai ser todo dia, esse tipo de coisa. Máscaras e luvas, porque caso o local não forneça ou caso o local não tenha o suficiente, você sempre vai ter certeza de que você vai estar protegido. E sempre usa luva na hora de tocar o paciente para posicionar ele. E sempre usa máscara, ok? Esse contexto agora do que aconteceu nos últimos anos serviu para conscientizar muita gente, porém, eu tenho certeza que depois que as coisas melhorarem um pouco mais, ainda vai ter gente relaxando um pouco nessa parte. Bloquinhos e canetas são importantes para que você faça anotações sobre as incidências que você está fazendo, no que é que você está tendo dificuldade. Vai servir meio que como um diário de estágio para você acompanhar a sua evolução e para que você tenha um controle sobre o que você realmente precisa estudar, ok? Tênis fechado, nada de all-star, nada de tênis de lona, porque, por exemplo, se você estiver na sala da câmara escura e algum químico de revelação cair no seu sapato, o seu pé não vai estar protegido. E isso tudo é perigoso. Então é muito importante que você use um tênis fechado e impermeável, ok? E calça jeans simples, nada de detalhezinho, rasgado, cortado, não.
Lembra sempre que o seu estágio é o seu primeiro contato com o mercado de trabalho. Então, fica bem atento à imagem que você vai passar, ok? E também organiza os seus materiais de estudo, ok? Por que você deve organizar os seus materiais de estudo? Porque você aí precisa ter um controle sobre quais são os livros que você vai precisar para estudar, quais são as apostilas, quais são os materiais que vão te auxiliar durante os seus estágios, para você não precisar correr e comprar tudo em cima da hora. Você já prepara tudo isso antes. Você pesquisa e você faz uma listinha de livros, apostilas e materiais que você vai precisar comprar, ok? Esse tipo de organização é muito importante, porque aí quando os seus estágios começarem, você vai ter um controle. Você já vai ter tudo ali à mão. Você não vai precisar correr desesperado para comprar nada para te ajudar. Você só vai precisar realmente focar em organizar o que você está precisando estudar e fazer revisões. Você não vai ter aquela preocupação de buscar o conteúdo, ele já vai estar ali com você, ok? Caso você esteja sentindo dificuldade para se organizar para os seus estágios, eu te convido a conhecer o nosso site, que está aqui na descrição desse vídeo, e nele a gente separou todos os conteúdos, todos os materiais que são úteis para quem vai iniciar os estágios em raio-x. A gente tem um guia para estágio em raio-x, que contém muitas dicas de como você se preparar, tanto antes como durante o seu estágio. A gente tem uma apostila de posicionamento radiográfico ilustrado, bem detalhadozinho, com fatores técnicos, radiografias e muitos desenhos para você estudar de forma mais fácil e simplificada. A gente tem um combo de anatomia radiológica iniciante, que tem ali só o básico que você precisa saber enquanto você estiver estagiando, nada muito aprofundado para você não se sobrecarregar de conteúdo. Fichas de resumo também, de posicionamento, para se você ali der aquele brancozinho na hora de fazer o exame, você não ter que estar procurando na internet, você não precisar estar abrindo o livro e folheando ele para procurar alguma coisa. Você pode levar separado exatamente as incidências ali do seu local de estágio para facilitar e para agilizar também o seu estudo e para facilitar a sua vida lá na sala de exame também, ok? Também te convido a conhecer o nosso Instagram, Ingrid na Radiologia. Diariamente tem conteúdos sobre a área de radiologia simplificado, não apenas voltado para estágio em raio-x, mas radiologia no geral. E é isso. Eu espero realmente que esse vídeo te ajude. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um direct lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Até o próximo vídeo.